Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Temos hoje um tema bastante importante e tenho para mim que é um dos mais difíceis. Até onde que o nosso orgulho pode nos levar? Eu vou começar falando sobre duas questões antagônicas: orgulho e caridade, uma virtude e um vício. Tenho para mim que a caridade é a virtude de todas as virtudes, porque ela congrega em si não somente a caridade, mas ela traz consigo tantas outras virtudes que se somam e se traduzem na verdadeira caridade. Do outro lado, nós temos o orgulho, que também carrega consigo uma série de vícios: prepotência, arrogância, desprezo contra o próximo e tantas outras. Por isso nós temos duas questões antagônicas. E eu acho que para a gente falar um pouquinho de orgulho, e para que a nossa conversa seja assim bastante amena, é sempre bom a gente começar com exemplos, né? Quando eu auxilio alguém a atravessar uma rua, alguém que está ou com problema físico, ou alguém com mais idade, eu estou praticando um ato de caridade. Quando eu dou uma esmola, eu estou praticando um ato de caridade. Quando eu auxilio alguém, por exemplo, alguém que venha me pedir uma esmola, mas eu não tenho nada, eu dou alguma coisa que eu tenho para essa pessoa, eu também estou fazendo um gesto de caridade. Mas nós sabemos que a caridade ela é muito mais profunda do que estes simples gestos. Mas não deixa de ser caridade. Agora vamos voltar aqui para o nosso tema: orgulho. Eu tenho um orgulho imenso das filhas que eu tenho. Será que isso se constitui num orgulho propriamente dito? Vocês acham que isto aí é um orgulho? É como a gente poderia dar até exemplificar e falar assim: olha, isto é um golinho de uma taça de vinho. Eu ingeri álcool, mas um golinho, isso não faz mal para ninguém. Agora vamos pegar essa mesma frase e colocá-la de uma outra forma. Eu tenho orgulho das filhas que eu tenho porque elas são as melhores filhas do mundo. Uma é a melhor nutricionista do mundo e a outra é a melhor publicitária do mundo. Será que eu não exagerei um pouco aí na dose do meu orgulho? Aí já não foi um golinho de vinho que eu dei, não. Eu tomei uma taça inteira e acho que eu repeti outra vez esta taça. E a gente pode perceber o seguinte: eu acho que não existe nenhum de nós, especialmente no estágio evolutivo espiritual que nós nos encontramos, que não tenha uma dose de orgulho. Todos nós somos portadores de orgulho. A grande questão é a intensidade deste orgulho, que nós vamos conversar aqui esta noite, e nós vamos ver até onde que ela pode nos levar. As pessoas têm um orgulho meio que natural, porque isto é uma das imperfeições que nós trazemos por falta de conhecimento, por falta de aprimoramento espiritual. Eu não conheço nenhum espírito elevado que seja orgulhoso, que ele chegue aqui, por exemplo, e fale: olha, eu sou um espírito de tal hierarquia, eu vim de tal lugar aqui só para atender vocês. Muito pelo contrário, normalmente ele se mostra de uma forma bastante simples e humilde, sem que com isso signifique que ele seja um espírito submisso. Ele tem o seu ponto de vista, ele tem as suas ideias, mas ele não impõe a ninguém. Cada um a recebe da forma que entender a mensagem que ele vai passar. Eu até gostaria de citar um exemplo aqui, uma experiência que eu vivi que seguramente foi um dos maiores vexames que eu passei na minha vida. Eu iniciei num trabalho, devia ter 3, 4 anos de formado,
eu entrei num escritório e sabia que naquele escritório existia alguém que era catedrático da USP. E eu até disse assim, vai ser difícil a gente conseguir ter uma conversa com ele, porque ele é um catedrático da USP. E o seu currículo era muito extenso. E uma das características que chamava muito a atenção, porque ele era um dos catedráticos mais jovens da USP. Ele conseguiu a cátedra com 34, 35 anos. Coisa que, para aquela época, era uma raridade, porque as pessoas que conseguiam uma cátedra naquela época contavam com 50 anos, 45, daí para frente. Eu fui, de repente, surpreendido por alguém que entrou na minha sala e me perguntou assim, olha, como é que eu faço este trabalho aqui? Eu pensei comigo, mas, puxa, isso aqui é uma coisa tão simples, como é que essa pessoa não sabe fazer, né? Peguei e comecei a explicar, olha, assim, tal, tal. Aí tinha alguém lá do meu lado, eu comentei e falei, puxa vida, mas isso é uma coisa tão simples, ele não sabe fazer. Ele falou, pois é, ele é o catedrático. Quando ele falou, ele é o catedrático que está aqui conosco no escritório, eu falei assim, nossa, eu estou demitido, né? Porque eu ainda falei com uma arrogância com ele, passei uma imagem que era o professor dele dando uma lição para um aluno que ainda está nas cadeiras escolares. Peguei, tomei a iniciativa de conversar com ele, para me desculpar. E aí acho que foi a hora que foi o meu maior vexame. Porque eu falei assim, vou tomar uma bronca e seguramente vou ser convidado a me retirar do escritório. Foi aí minha surpresa, a forma humilde como ele me recebeu. Ele falou assim, olha, eu falei, mas o senhor me desculpa, eu não sabia que o senhor era o catedrático. Eu falei, de fato, eu sou o catedrático. Ele falou, mas eu não sei fazer esse trabalho, ele falou. E se eu não tivesse ido até a tua sala perguntar como é que se faz, eu não teria aprendido. Então, o fato de eu ser um catedrático não significa que eu sei tudo. Eu, naquela hora, me senti assim, um banquinho que não sabia onde me enfiar, pela simplicidade como ele falou. Porque, apenas para a gente ter uma ideia, ele defendeu tese na Alemanha, em alemão. Ele foi, na época, congratulado com uma das maiores comendas que existiam na faculdade da Alemanha, e ostentava esse título. E depois disso, eu acabei tendo uma proximidade grande com ele, e ele me convidou um dia para assistir uma palestra dele na USP. Assim que ele entrou, todos os catedráticos levantaram para aplaudi-lo, pela pessoa, pela sabedoria que ele era. E ele se mostrava uma pessoa simples e uma pessoa muito humilde. E quando ele subiu na tribuna, as paredes parece que se estremeceram, da forma como ele colocava, bem postado, bem... enfim, alguém com uma sabedoria muito grande. Então, eu me lembro que, a partir daquele momento, eu comecei a fazer assim, uma análise daquilo que a gente traz deste vício, que não é assim, olha, herdei do meu pai, herdei da minha mãe. É um vício que a gente traz de diversas encarnações. Porque o orgulho, seguramente, tem uma característica muito grande. Seguramente, todas as nossas expiações que hoje vivenciamos, elas são, pelo menos, parte, ou se não for a grande parte, dos nossos erros de encarnações anteriores. Isto é uma coisa que a gente cultivou por diversas e diversas encarnações. A gente sempre já assistiu que o orgulho já derrubou aviões, causou naufrágio, causou muitos e vários suicídios, dizimou famílias, pessoas profissionais altamente gabaritados acabaram matando os seus pacientes por conta de um orgulho exacerbado, para não dizer que haviam cometido um erro. Enfim, eu diria o seguinte, que haverá na nossa ciência
talvez num futuro breve, uma solução para o câncer, um remédio para o câncer. Mas dificilmente alguém vai criar alguma fórmula de combater o orgulho de uma forma assim rápida. Alguém que consiga tirar um orgulho exacerbado de uma forma mágica. Porque eu acho que todos nós aqui conhecemos, né, pessoas que são comandadas pelo orgulho. É como eu disse, todos nós somos portadores de orgulho, mas ele tem uma graduação que ele chega a um ponto em que ele domina a pessoa. Essa pessoa é simplesmente comandada pelo seu orgulho. Ele é aquela pessoa que onde ele passa, ele quer ser o alvo das atenções. O seu orgulho precisa deste alimento. E ele busca, de uma forma incansável, saciar esse vício. Ele precisa disto. E é exatamente nesta fase que as pessoas acabam sucumbindo. Primeiro, o orgulhoso jamais reconhece os seus defeitos. O orgulhoso, muitas vezes, ele cria mentiras e acredita piamente naquela mentira que ele criou. Aquilo se torna uma verdade para ele. Ele vive a mentira como se fosse uma verdade. E ostenta aquilo. Ele faz questão de manter aquela mentira como se ela fosse uma verdade. Porque o seu orgulho não permite o reconhecimento de um erro. Não deixa. Então, esta pessoa, ela é portadora de uma doença incurável. Ela é incurável até o momento em que ela se propor a combater esta doença. Nós sabemos de muitos casos de câncer que passam por um longo tratamento, a pessoa se cura, mas mesmo depois de curada, ela tem que continuar um tratamento para ela não ter uma recidiva, para não ter uma metástase. E essa metástase, às vezes, na grande maioria das vezes, acaba levando à morte. Nós precisamos combater dioturnamente o nosso orgulho. E isso se estende, inclusive, a quem está ao nosso redor, a quem nós temos a obrigação de cuidar, os nossos filhos. Nos primeiros sinais de orgulho, nós precisamos combater isto, para evitar que ele se alastre, para evitar que ele tome uma proporção que acabe dominando a pessoa. Eu me recordo que uma vez também participei de uma palestra que este era o tema, do orgulho. E o palestrante citou um exemplo e falou assim: como é que você reagiria se você acordasse vencedor de uma mega-sena de milhões? Você se tornasse, de um dia para o outro, a pessoa mais rica que você possa imaginar. Como é que você se sentiria? Ah, não, eu ia continuar minha vida normal. Mentira. Nós vamos nos sentir muito poderosos, porque nós somos ainda muito arraigados à matéria. Hoje nós somos medidos pelo que nós ostentamos, não pelo que nós somos. Diferente das altas esferas espirituais, os espíritos são valorizados pelo que eles são, não pelo que eles ostentam. Mas nós ainda, como eu disse, nós ainda estamos numa escala evolutiva de aprendizado, de experiências. Nós estamos muito apegados à matéria e isto acaba provocando dentro de nós este sentimento nefasto. Porque às vezes a gente se pergunta assim: quantas encarnações eu tive e quantas ainda serão necessárias? Só o nosso orgulho vai responder essa pergunta. Quantas a gente teve, a gente não sabe, mas quantas nós teremos que perguntar assim: quantas você precisará para acabar com o seu orgulho? Eu acho que todos nós aqui já nos deparamos com pessoas altamente orgulhosas, né?
Parece que existe assim uma barreira intransponível para que a gente chegue próximo a ela. E não são pessoas assim da mídia, não. Não são pessoas que são pessoas populares. São, às vezes, assim, alguém que ocupa um cargo importante numa empresa. E ela, inclusive, justifica esta postura, dizendo assim, não, pelo cargo que eu ocupo, eu preciso ostentar aqui uma aparência de pessoa inacessível. Eu tenho para mim que isso é uma grande fraqueza, porque exemplificando, por exemplo, com aquele catedrático com o qual me deparei, eu vi que a grande arma que ele tinha, a grande força que ele tinha, era a sua humildade e a sua simplicidade. E nós temos um material em mãos para o combate a esta doença que nós somos portadores. Temos o exemplo de Jesus. Se tem alguém se vocês me perguntarem, quem você apontaria como alguém que não tem nenhum orgulho, zero de orgulho? Eu diria que a única pessoa que eu conheço, que eu tenho como referência, o Mestre Jesus. Por quê? Espírito de elevada categoria, espírito da esfera crística. Seguramente ele combateu o seu orgulho em diversas outras encarnações que ele teve. Cristo não foi criado e de repente virou alma purificada. Ele passou também por um processo de depuração como nós estamos passando. O espírito dele, quantas encarnações ele passou, nós não sabemos. Este Cristo que nós conhecemos aqui, que ele veio para dizer, pessoal, vocês estão indo para o abismo, vocês precisam mudar o caminho. Olha, vamos valorizar um pouquinho mais o espírito, vamos valorizar mais um pouquinho o amor. Foi essa lição, traduzida em miúdos, que Cristo veio dizer para nós. Ele chegou num momento onde que a Terra estava totalmente conturbada, onde que os valores eram totalmente materiais. E dominados, sim, por um orgulho muito grande. Às vezes eu, por exemplo, eu gosto muito de assistir filme épico. E quando eu fico vendo aqueles filmes de Roma, eu me pergunto assim, até onde eles queriam chegar? Porque eles praticamente dominaram o mundo. E nunca teve um imperador que falou assim, tá bom, basta, isso aqui tá bom de tamanho. Cada imperador que vinha, cada novo imperador, queria ampliar mais ainda o Império Romano. E como tudo e como todos, o Império Romano também caiu. E seguramente caiu pela prepotência, pelo orgulho dos seus dirigentes. Nós somos imbatíveis. Então, se existe alguma coisa que certamente é um grande obstáculo para o nosso avanço espiritual, isto se chama orgulho. É uma coisa que nós temos que combater dioturnamente. A fórmula de se combater o orgulho. Primeiramente, a pessoa precisa querer e reconhecer e falar assim, olha, eu preciso mudar. E depois nós temos um ferramental à nossa disposição muito grande. Toda vez que nós nos aproximamos de Deus, é um gesto de tentar evitar que esse vício, cada vez ele cresça mais. Cada vez que a gente se liga a Deus, cada vez que a gente estuda mais a doutrina espírita, conhece o mecanismo de funcionamento da evolução de um espírito, a conclusão é, eu preciso me modificar. É por isso que, incansavelmente, não só nesta casa, mas eu tenho certeza que em todas as casas espíritas, a palavra de ordem é reforma íntima. E reforma íntima não é se transformar num beato, não é uma beatificação. Isto
vai levar milênios para que a gente atinja. É modificação. E a gente precisa começar essa mudança por pequenos atos. O simples gesto de cumprimentar um irmão que nós encontramos, ou de entrar num ambiente, mesmo que a gente não conheça ninguém, cumprimentar as pessoas, por estes simples gestos. Porque não adianta. Nós não vamos desentortar uma árvore que ela cresceu e ao longo de milênios ela ficou torta. Nós vamos ter que ir com um jeitinho, empurrando ela devagarzinho, para ela voltar ao seu estágio normal. Isto vai depender de um esforço muito grande. Seguramente será uma ação que nós vamos iniciar, tomando como exemplo esta nossa encarnação. E nós vamos precisar de várias outras para nós eliminarmos por completo este vício que seguramente nos fez retardar muitos e muitos milênios o nosso avanço espiritual. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos a nossa conversa, vamos sair daqui sabendo que não existe quem não seja orgulhoso. Todos nós somos. Este que vos fala, por exemplo, é um dos maiores orgulhosos que existem no planeta Terra. E eu estou assim, com o firme propósito de tentar vencer este defeito grave que nós portamos. É porque uma briga, uma discussão, um acaloramento maior, ele começa sempre com uma questão de um ponto de orgulho. Aquilo que a pessoa falou feriu o meu orgulho. Engraçado que nunca a gente viu feriu a minha humildade. A gente essa frase não ouve. A gente ouve assim, feriu o meu orgulho, mas feriu a minha humildade não. Porque é bonito falar, né? Feriu o meu orgulho. Então eu estou justificando os meus atos de revanchismo, os meus atos de perseguição e de vingança, porque feriu o meu orgulho. Então, meus irmãos, eu acho que é hora de a gente repensar. E agora que a gente tem um acesso muito grande às lições do Mestre Jesus, e a gente tem uma capacidade muito maior hoje de entender do que quando elas foram ministradas ao vivo e a cores. Aquele povo não tinha condições de absorver aqueles aprendizados. Mas nós temos plena capacidade. Hoje nós entendemos o que Cristo falou. Hoje nós sabemos, ele falou assim, gente, acorda. Olha, vocês vão ficar patinando aí muito tempo sem sair do lugar. Vocês precisam se modificar. Ele tocou várias pessoas, muitas pessoas ele tocou. Certamente aquelas pessoas abreviaram muito a sua passagem pelo planeta de provas e expiações. Seguramente estão num mundo muito mais avançado. Mas nós continuamos insistindo. É bom aqui na Terra, né? Um ambiente magnífico, segurança. A gente não tem problema com dinheiro. Doença, então, a gente nasce sadio, morre sadio. A gente se compraz aqui no planeta Terra, de provas e expiações, que é um planeta próprio dessas circunstâncias que nós vivemos. Eu acho que está na hora, realmente, chegou o momento, principalmente porque nós estamos numa fase de transição. O planeta Terra está se transformando num planeta de regeneração. Para depois de regeneração, passar a um planeta feliz. Nós não podemos deixar esta oportunidade passar. Vamos começar, sim, a nossa modificação. Vamos combater este vício que nós carregamos há milênios. Vamos começar agora a acabar com ele, antes que ele definitivamente acabe conosco. Tenham uma ótima semana, meus irmãos.